Bonjour, mes amis, comment allez-vous? Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E vamos estudar um verbo super importante, provavelmente o mais importante depois do verbo être. E se trata do verbo avoir, que quer dizer ter, mas é também um auxiliar. Tu as quel âge? Você tem qual idade? Tu as quel âge? É o jeito mais comum para pedir a idade de alguém. A gente não vai traduzir literalmente você está com quantos anos. A gente não vai estar com. Em francês a gente vai ter uma idade, ou seja, verbo avoir, verbo ter. Tu as quel âge? Você tem que idade? J'ai 42 ans. Aqui escrevi do lado como se escreve em letras 42, 42. E aqui eu marquei a liaison entre 2 e 1, esse X aqui vai ter um som Z. 42 ans. J'ai 42 ans. Comme ma sœur. Como minha irmã. Comme ma sœur. Irmã se pronuncia sœur. Ma sœur, minha irmã. Comme ma sœur, como minha irmã. Elle a 42 ans aussi. Ela tem 42 anos aussi também. Vocês veem aqui a junção da letra A e U fazendo o som O. Elle a 42 ans aussi. Et toi? Tu as quel âge? E você? Você tem qual idade? Et toi? Tu as quel âge? J'ai 61 ans. Eu tenho 61 anos. Novamente, aqui la liaison entre un e on. Je vais relire le dialogue en entier. Tu as quel âge? J'ai 42 ans. Comme ma sœur, elle a 42 ans aussi. Et toi, tu as quel âge? J'ai 61 ans. Dialogue numéro 2. Vous avez une option végétarienne. Novamente, liaison entre vous et avez, obrigatória, né? Vous avez une option végétarienne. Vocês têm uma opção vegetariana? En végétarien, on a une quiche au poireau. Em vegetariano, a gente tem uma quiche de alho porro. Une quiche au poireau. O X aqui não se pronuncia. O A mais o U, o som O. E a vogal E, A, U, som O também. On a une quiche au poireau. A gente tem uma quiche de alho porro. Ou alors des pâtes, sauce tomate et fromage. Ou então macarrão. Des pâtes é macarrão. Cuidado para não dizer pâté. Aqui não tem acento no E final. Então, você vai dizer des pâtes. Des pâtes, sauce tomate et fromage. Macarrão, molho, sauce, molho. Novamente, letra A e letra U que fazem o som O. Não vai dizer sauce, de jeito nenhum. Sauce tomate et fromage. Temos macarrão, molho, tomate e queijo. Ou alors, en entrée. Ou então, como entrada, ou então de entrada, on a plusieurs salades végétariennes. A gente tem várias saladas vegetarianas. A gente vê aqui o vegetariana, porque é uma opção vegetariana, vegetariana, aqui está no feminino. E aqui vegetarien, no masculino, I-E-N, que vai ser de vegetariano, d'accord? No masculino. Que nem a gente viu com as nacionalidades, vocês lembram? Brésilien au masculin, brésilienne. Italien au masculin, italienne. Aqui mesma coisa, végétarien au masculin, végétarienne au féminin. Je vais relire le dialogue en entier. Vous avez une option végétarienne? En végétarien, on a une quiche au poireau ou alors des pâtes sauce tomate et fromage ou alors en entrée, on a plusieurs salades végétariennes. Então, vocês repararam provavelmente que em vermelho, en rouge, j'ai mis en rouge, j'ai mis é eu coloquei, é o passado composto, le passé composé du verbe mettre.
colocar. J'ai mis en rouge les conjugaisons du verbe avoir. Eu coloquei em vermelho as conjugações do verbo avoir, do verbo ter. Et ici, à droite, nous avons la conjugaison du verbe avoir. J'ai, eu tenho. Aqui, choque de vogal, eu tenho que colocar um apóstrofe. O je, que normalmente é eu, J-E, J-E. Verbo começar com uma vogal, choque de vogais, aliás, no plural, né? Apóstrofe. Je, eu tenho. Cuidado para não dizer je é. Não é je é je. Num som só, numa sílaba só. Je. Você tem, tu as. Tu as, o S não se pronuncia. Tu as. Ela tem, ela. Ele tem, il a. A gente tem, on a. A gente, que nem em português, se conjuga como a terceira do singular. Ela tem, ele tem, a gente tem. En français, c'est la même chose. Elle a, il a, on a. Aqui a gente faz a liaison. On a. Nous avons, nós temos, nous avons. A senhora tem, o senhor tem, vocês têm, dependendo do contexto. Vous avez. Liaison entre vous e avez, lembrando que o final EZ, a junção da vogal E e da consoante Z faz o som E fechado. Vous avez, vocês têm, a senhora, o senhor tem. Terceira do plural, troisième personne du pluriel. Elas têm, elles ont, eles têm, ils ont. Então, vejamos agora expressões muito comuns onde a gente vai utilizar o verbo avoir. Par exemple, avoir faim. Em português, se fala mais eu estou com fome, estar com. Em francês, a gente não vai utilizar o verbo être, que é a tradução do verbo estar. A gente vai ter fome, a gente vai utilizar o verbo avoir. Avoir faim, ter fome. Cuidado aqui, esse A-I-M faz um som 1, d'accord? O M aqui não se pronuncia de jeito nenhum. Avoir faim, ter fome. Avoir soif, ter sede. Estar com sede, em francês a gente vai dizer ter sede. Avoir soif, aqui o F se pronuncia. Avoir envie de. Ter vontade de. Avoir envie de. Avoir sommeil. Sommeil. Avoir sommeil. Ter sono. Estar com sono. Quando você tem vontade de dormir, você vai dizer, por exemplo, j'ai sommeil. Avoir besoin de. Avoir besoin de. Besoin é necessidade. Besoin. Ouin. O som vai ser nasal. Ouin. Besoin. Avoir besoin de. Ter necessidade de. Ou seja, precisar. Por exemplo, se você falar, eu preciso dormir 8 horas por noite. Você vai dizer, eu tenho necessidade de dormir. Você vai dizer, j'ai besoin de dormir 8 heures par nuit. Avoir besoin de, precisar, literalmente ter necessidade de. Et le dernier exemple, o último exemplo, le dernier exemple, avoir peur. Peur, com R não tão marcado no final, peur é ter medo. Vejamos essas expressões conjugadas dentro de frases. Tu as faim? Você tem fome? Tu as faim? Oui, j'ai très faim. Très faim, eu estou com muita fome. Literalmente, eu tenho muita fome. J'ai très faim. Vous avez soif? Vocês têm sede? Vous avez soif? Aqui, novamente, a liaison entre vous e avez obrigatória, né? Vous avez soif? Oui, nous avons soif. Sim, nós temos sede. Nous avons soif. Elle a envie de manger italien.
Ela tem vontade de comer italiano. Elle a envie. Cuidado aqui nessa pronúncia. Envie, você não vai dizer envier, por exemplo. Esse E no final não se pronuncia de jeito nenhum. O último som que vai sair vai ser I. Elle a envie de manger italien. Ela tem vontade de comer italiano. Ils ont sommeil, ils vont dormir. Aqui, novamente, a liaison obrigatória entre il e on. Ils ont, o T não se pronuncia no final, né? Ils ont sommeil, ils vont dormir. Eles vão. Esse vão aqui também, o T não se pronuncia nem no on, nem no vão. Ils vont dormir, eles vão dormir. Tu as besoin de quelque chose. Você tem necessidade de alguma coisa. Você precisa uma coisa. Você precisa de uma coisa. Você precisa de alguma coisa. Quelque chose, muito cuidado. Não é qualquer coisa. É alguma coisa. D'accord? Chose é coisa. Quelque chose, alguma coisa. Você precisa de alguma coisa. Você precisa de algo. Tu as besoin de quelque chose. Et enfin, j'ai peur de sortir seul le soir. Eu tenho medo de sair, sortir é sair. Seul, aqui é sozinha, porque eu tenho um E no final. Se fosse sozinho, você escreveria sem o E no final, simplesmente com S-E-U-L, tá? A pronúncia não muda, seul, sozinho, seul, sozinha, mas na escrita, a letra E, que é a marca do feminino. J'ai peur de sortir seul le soir. Eu tenho medo de sair sozinha à noite. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar sabendo sempre que eu postar um novo vídeo. E a gente se vê muito em breve. Bisous, à bientôt!